No vídeo de hoje eu vou te dar dicas preciosas para cuidar das samambaias e deixá-las sempre lindas. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou Alessandra Fernandes e esse é o Mundo Agro. Já deixa o seu joinha aqui embaixo porque isso é muito importante para o canal. E não esqueça de se inscrever, porque aqui tem conteúdo novo toda semana. Vai valer a pena, eu te garanto. As samambaias fizeram muito sucesso nas décadas de 70 e 80. Era muito difícil encontrar uma casa que não tinha pelo menos uma samambaia. Depois disso, ficaram meio esquecidas, foram consideradas plantas de vó. Mas nos últimos anos voltaram com tudo e hoje são presença garantida, principalmente nos modernos jardins verticais. E a partir de agora eu vou te dar dicas muito importantes para deixar a sua samambaia sempre bonita e saudável. A primeira dica é sobre a rega. Essas plantas são nativas de florestas tropicais, ou seja, ambientes muito úmidos. Elas gostam e precisam de rega frequente. Então, mantenha o substrato sempre úmido, mas sem encharcar. Cuidado com o excesso de água. Mas quando que você vai saber se tem água demais ou se tem água de menos? Se a terra estiver encharcada, a samambaia começa a ficar murcha. Ela fica com as folhas verdinhas, mas ficam meio molengas. Mas se estiver faltando água, as folhas começam a ficar secas, quebradiças. Começam a ficar amarelas até secar completamente. Então não esquece, nem água demais, nem água de menos. Substrato úmido. E é aquele negócio, fazer o bom e velho teste do dedinho. É só colocar o dedo no substrato e conferir se ele realmente ainda está úmido ou não antes de molhar novamente. Segunda dica, tente não deixar a sua samambaia em um ambiente muito aberto ou onde venta muito. Elas detestam vento. Como elas são originárias de florestas, elas se desenvolveram em um ambiente protegido, embaixo de árvores maiores, nos troncos dessas árvores inclusive. Então elas sempre estavam protegidas, é assim que elas gostam de ficar. Por isso elas detestam vento, principalmente quando o vento é quente e seco. E aí vai um truque, quando os dias estiverem muito quentes e secos, borrife água nas folhas das samambaias. Isso ajuda a manter o ambiente úmido e elas adoram. Terceira dica é sobre luminosidade. Samambaias não gostam da incidência direta da luz do sol. Elas não podem ficar a sol pleno, mas gostam de claridade. São plantas de meia sombra. Inclusive, isso tem a ver com um problema muito comum com as samambaias, que é quando elas começam a se desenvolver somente de um lado. Para quem olha de frente, a samambaia está linda, maravilhosa, mas quando vira o vaso, do outro lado não tem praticamente nada, só folha seca e morrendo. Muito provavelmente isso está acontecendo com aquela samambaia que está no canto de uma parede, recebendo luminosidade só de um lado. Então, é só desse lado que ela vai ficar bonita. O truque para resolver esse problema é ir girando o vaso aos poucos ao longo do tempo. Mas presta atenção, não é para virar o vaso todo de uma vez. Senão, a parte que estava escondida vai começar a crescer e a ficar bonita. Mas a parte que estava bonita vai ficar escondida e vai começar a morrer. O segredo é girar aos pouquinhos. Uma vez por mês você vai lá e gira um pouquinho o seu vaso para a planta ir recebendo claridade por completo e ir se adaptando melhor ao local. Dica número 4. Em qual vaso plantar? Vasos de fibra de coco são uma excelente opção. Eles são inclusive uma alternativa ao famoso xaxim que a gente usava lá na década de 80. A gente não, quando sou dessa época não. Para quem não sabe, o xaxim é o tronco de uma outra espécie de samambaia e que foi muito utilizado como substrato e como vaso para o cultivo de samambaias e de orquídeas. Mas o seu uso indiscriminado fez com que o xaxim entrasse em extinção. Então, há mais de 10 anos ele não pode ser extraído e comercializado. Mas como eu estava falando, os vasos de fibra de coco são uma excelente alternativa para o cultivo de samambaias, porque eles ajudam a manter o substrato ou a terra úmidos por mais tempo. Para quem usa vaso de barro, fica a dica, é melhor trocar, porque nesses vasos a terra seca mais rapidamente. Eles sugam a umidade do solo. E a quinta dica é justamente sobre o substrato. A gente já aprendeu no vídeo de hoje que as samambaias são originárias de florestas. E florestas têm o solo muito fértil, rico em matéria orgânica. E é exatamente disso que elas gostam, de terra fértil. Por isso, um substrato bem legal para cultivar as samambaias é a turfa. Turfa é a terra?
Não, tufa é um solo bem rico, mas rico mesmo, até desmancha assim de decomposição vegetal. E já que a gente está falando de substrato, você pode estar aí se perguntando sobre a adubação. Então a gente vai para a nossa próxima dica. As samambaias são plantas muito primitivas. Elas não têm flor, não têm fruto, não têm semente. Ou seja, o que mais importa é a folhagem. Por isso é importante fazer uma adubação rica em nitrogênio para manter essa folhagem sempre exuberante. Para isso você pode usar um adubo chamado NPK. Aqui no canal eu já falei dele e essa sigla NPK significa nitrogênio, fósforo e potássio. E para samambaia você sempre vai procurar um adubo NPK em que a concentração do N, do nitrogênio, seja a maior dos três, por exemplo, 12, 8 e 6. Mas não se preocupe na hora de usar, porque sempre que você adquire esses adubos, atrás da caixinha tem todas as instruções de como e quando usar, tá? É só seguir todas as regrinhas que estão lá. E as mudas, Alessandra? Como que eu faço mudas de samambaia? Então agora a gente vai para a nossa dica número 7 sobre as mudas. Essas plantas não produzem nem flores, nem frutos e nem sementes. Mas na parte de trás das folhas das samambaias tem umas estruturas, umas bolinhas bem pequenininhas que são chamadas de esporângios. E dentro desses esporângios existem os esporos. São aquelas bolinhas com cor de ferrugem que de vez em quando aparecem atrás das folhas da samambaia. Esses esporos são uma das maneiras que as samambaias têm de se reproduzir, mas é a maneira mais difícil e demorada. Inclusive, aí vai uma curiosidade. Você já deve ter visto por aí as samambaias brotarem em rachaduras de paredes, nas paredes de prédios, por exemplo. E isso acontece justamente por conta desses esporos, porque eles são muito pequenos e facilmente transportados pelo vento. Então, eles encontram uma fresta de uma construção e se tiver umidade ali, se o ambiente estiver favorável, a samambaia brota e cresce ali mesmo. Mas o jeito mais fácil de fazer mudas de samambaia é separando ela em touceiras. Você tira a samambaia do vaso e vai separando em touceiras menores. Não precisa ficar com medo de partir a samambaia, não. Ela é formada de touceiras mesmo e você só vai dividir. Em relação à poda, a samambaia não precisa ser podada, só se a folha secar completamente mesmo. E aí, nesse caso, é só cortar a folha que está seca bem rente ao solo. Cuidar de samambaias a partir de agora vai ser muito mais fácil. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Por isso, deixa o seu joinha aqui embaixo e me conta aqui nos comentários qual planta você quer ver no Mundo Agro. Não esqueça de se inscrever no canal, porque vem muita coisa boa por aí e eu não quero ninguém de fora. E não deixe também de nos seguir nas redes sociais. Eu te vejo na semana que vem.